Bom dia, estamos começando mais um programa Meu Doutor. Estamos em meio de dezembro e a correria dos preparativos de fim de ano começa a ganhar ritmo. É justamente nessa hora que vale a pena parar um instante e cuidar da visão. Aqui no programa Meu Doutor, mostramos como a inovação em oftalmologia está transformando a atividade cirúrgica e como isso tem impacto direto na sua autonomia visual. Vamos entender o que observar e o que já mudou na cirurgia de catarata e como planejar o cuidado para chegar bem nas festas de finais de ano com mais clareza e menos desconforto. Para trazer informação de qualidade, recebemos o oftalmologista Dr. Duval Carvalho Júnior, diretor da Life Vision, presidente do Conselho da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refratária, coordenador do Departamento de Catarata do Centro Brasileiro da Visão, doutor pela Universidade de São Paulo e autor do livro Cirurgia de Catarata, Implantes Secundários. Doutor Duval, obrigado mais uma vez por nos encontrarmos e hoje participar do nosso programa para falar de um tema tão importante como é a catarata. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, Gutenberg. Eu acho que é uma oportunidade que nos abre aí muito grande para aí, né, encher os pacientes, aí, o público em geral, da importância da catarata na sua saúde ocular. Perfeito. E como nós falamos aqui no início, está chegando as festas de final do ano, então a catarata é uma cirurgia que tem uma recuperação rápida, né? Então você vai mostrar isso ao longo do tempo e ainda dá um tempinho para quem quiser cuidar dela, para estar pronto para ir nos festivos, né? Nos encontros das famílias. Então, graças às novas tecnologias, a recuperação pós-operatória tem melhorado bastante, né? E isso tem, assim, mudado um pouco, né, o retorno às atividades normais após a cirurgia de catarata. Então, você tem ideia, antigamente, né, bem no passado, o pós-operatório levava uns 3 meses para poder o paciente ficar totalmente recuperado, com grau estável e tudo. Hoje, em poucas semanas, o paciente já está reabilitado e já com suas atividades aí já em retorno. Beleza. E com relação à cirurgia em si, o que mudou nos últimos anos? Então, só para falar um pouquinho do passado, a cirurgia antes ela abria muito o olho. E isso, na época a gente chamava de extracapsular. E isso fazia com que precisava de dar muitos pontos, anestesia, fazia com injeção ainda, era uma recuperação muito tardia no passado. Hoje não, hoje nós temos aí tecnologias que nos ajudam, né? No caso, a facoemulsificação, o laser, né? Que através do laser do femtosegundo, que faz os cortes praticamente perfeitos, né? Nós temos também a tecnologia 3D, que permite você ter mais detalhes durante a cirurgia. Mas o principal é que conseguimos realizar hoje uma cirurgia de catarata com um cortezinho minúsculo, mínimo por volta de 2 milímetros aproximadamente. E isso mudou muito a cirurgia, porque você trabalha com o olhinho mais fechado, né? É como se fosse comparar a cirurgia abdominal antiga, que tem um corte enorme, com a laparoscopia. Então fica mais selado o olho, então menos riscos de complicações, recuperação mais rápida, mais efetivo e mais previsibilidade. Então é uma revolução, para te falar a verdade. Tem maior adesão dos pacientes, né? Sim, porque se você tem uma chance de você recuperar, limpar a catarata, que a catarata na verdade é uma opacidade, né, que fica ali atrapalhando a sua visão, como se fosse um filtro borrando a sua visão. E no mesmo procedimento você tem chance de acertar o grau, né? Muitas vezes até conseguindo tirar os óculos. Isso num procedimento hoje que está mais simplificado para o paciente, né? E isso, né, fez com que a cirurgia de catarata hoje não precisasse aí aguardar
o paciente chegar a 80, 90 anos para poder E além fazer do essa indicação. desconforto, tá o retorno rápido à atividade, né, ao trabalho, né? Exatamente. Então você consegue aí incluir na agenda do paciente, por exemplo, um paciente ali com atividades de escritório, né? Não tão insalubres, você consegue aí após o último olho, uma semana você já consegue e já está regressando, né? E a questão da cirurgia, sempre um olho, depois outro, como é que é? Como você recomenda isso? Que a gente tem visto desses mutirões de cataratas, os famosos mutirões, né? Que tem trazido tantos problemas, feito ao mesmo tempo. Como é que é a recomendação ideal, então, né? A recomendação ideal é que seja feito separado. Que apesar de toda essa melhora, toda essa redução dos riscos, né, ainda tem um risco mínimo. E quando você submete a uma cirurgia, você quer minimizar ao máximo. Então, quando você faz em tempos separados, você submete o paciente a ambientes, a situações diferentes. Então, você faz um olho, você tem a recuperação desse olho, para em seguida você fazer outro com mais segurança e você consegue ajustar mais aí, muitas vezes até a escolha da lente, a escolha do grau que você consegue planejar o grau que vai ficar. Então, se você faz um olho primeiro e outro depois, você tem mais chance de acerto e menos risco. Qual o intervalo mínimo entre uma cirurgia e outra? Então, isso varia bastante, né? Em média, eu tenho preconizado uma semana de um olho para o outro. Eu acho que é um intervalo bastante interessante, mas pode eventualmente reduzir um pouco, adiar um pouco. Não é uma coisa tão assim categórica. Aí se não. individualiza, mas sempre intervalo, né? Nunca ao mesmo tempo. Eu recomendo, é mais seguro, eu acho. Perfeito. E o preparo pré-operatório, como é que é isso? Então, vamos lá. Então, uma vez detectada a catarata, né, o paciente com uma baixa de visão, começa a trocar de óculos várias vezes, né, e não fica satisfeito com a visão, provavelmente ele pode estar com catarata e precisa ser consultado. No pré-operatório, a primeira coisa que é feita, solicitada, são os exames pré-operatórios. São fundamentais, porque hoje nós temos aparelhos de alta tecnologia que conseguem verificar não só a catarata, mas o restante do olho em si. Então, hoje a gente consegue prever muito mais, identificar pré-operatoriamente muito mais do que no passado. Então, um paciente que às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo, paciente diabético. O diabético ele tem uma retina, muitas vezes, pode estar acometida por um estado de desgovernança vascular, com hemorragia e tudo. Nesse momento que está quente, vamos dizer assim, essa retinopatia, se você fizer a catarata naquele momento, pode complicar. Se você faz o exame de fundo de olho adequado, você consegue fazer a prevenção, né, com tratamento pré-operatório, espera a liberação do especialista da retina e aí sim você pode indicar com segurança a cirurgia de catarata. Então, e além dos cuidados pré-operatórios de jejum, né, muitas vezes você usa colírios pré-operatórios, enfim. Esse preparo pré-operatório é fundamental para um bom resultado. É fundamental. Então, muita calma, sem pressa, né? Então, você não pode fazer uma coisa assim, atropelar. A cirurgia de catarata, a recuperação é rápida, o procedimento em si é rápido, mas você não pode atropelar etapas. E o pré-operatório bem feito é fundamental. Perfeito. E a questão das lentes oculares? Mono, multi, como é que é isso? Explica aí, porque isso é uma grande dúvida, grande controvérsia dos pacientes, né? Que lente eu coloco? Como é que é isso? Muito boa pergunta. É uma coisa que tem sido muito questionado, né, pelos pacientes, tem um interesse muito grande. O que mudou, né, também do passado para hoje? Antigamente se preocupava somente com a catarata, né? A catarata era somente a catarata de limpar a visão e depois o paciente usava o óculos depois. O que acontece é que a tecnologia também chegou para as lentes intraoculares. E aí, né, antigamente a gente só tinha lentes intraoculares
monofocais, ou seja, só tinha uma distância que sua visão estava nítida, que geralmente deixava-se para longe. E essa tecnologia que veio evoluindo, ela acrescentou mais focos. Então começou com uma lente com dois focos, um para longe e outro para perto. E hoje nós já temos as lentes trifocais, que além do longe e perto, nós temos agora o foco intermediário, que é importante para quem usa muito computador, todos os afazeres com a mão esticada nessa distância, você usa esse foco intermediário. E por último agora nós estamos entrando para as lentes de foco estendido. Essa já é, em vez de ser focos, né, um distante do outro, ela já é um foco só, mas é um foco mais estendido. Ela não chega, né, em todo o extremo que a trifocal ainda chega, mas está bem próximo. Isso repercute nos efeitos colaterais. Então ela está reproduzindo aquilo que o olho normal faz, né? Nós estamos quase nisso, Então, tá? avanço fantástico. Fica muito próximo. Então, e o que isso mudou, Gutenberg? Que os pacientes, então, eles vinham nos procurar a respeito da visão borrada, que nem com o óculos estava resolvendo, e saem dali já com a visão mais nítida, mas também com uma maior chance de independência dos óculos, então, que muda muito a vida da pessoa, né? Então você vê paciente, por exemplo, que sempre usou óculos desde criança e de repente pela primeira vez, depois de muitos anos, consegue aí ficar sem os óculos. Perfeito. Bem, a gente está chegando ao final do nosso primeiro bloco, mas antes disso eu gostaria que você nos dissesse qual o momento que o paciente percebe que precisa procurar o tratamento. Então, os primeiros sinais é o paciente a começar a sua visão borrada, já não melhorar mais com óculos. Então ele vai lá com o médico, troca o óculos, chega lá, funciona, não está legal ainda. Aí bota a culpa no médico, bota a culpa na ótica, e tem que rever, faz outro óculos, não resolve. Então esse já é o primeiro sinal. À noite, farol de carro, né, contra o seu olho, já começa a ver esse farol todo borrado, né? Uma visão um pouco mais borrada, mais amarelada. Isso já são os principais sinais que você já pode estar aí já contendo aí uma catarata e deve procurar uma consulta oftalmológica. Tem uma idade limite, a partir daquela idade essas coisas começam a acontecer, independente e faz parte do processo de envelhecimento? Então, aí acontece, 40 anos começa a vista cansada, né? Que é a falência do cristalino, começa a perder a função. Quando esse cristalino começa já a ficar mais maduro, ele começa a ficar mais opaco. Isso é por volta dos 60 anos. Só que quem tem o grau mais alto, que é mais escravo dos óculos, começa a sentir a maior dependência, principalmente depois dos 50 anos. Então, entre essas faixas aí, dependendo da independência do óculos, entendeu? Perfeito. Duval, chegamos ao final do nosso primeiro bloco, vamos dar um intervalo e já a gente volta. Não saia daí, que daqui a alguns minutos retornaremos. Até lá. Bem, estamos de volta ao nosso segundo bloco, conversando aqui com o Dr. Duval sobre catarata e outras questões que afetam a nossa visão. Doutor Duval, nós falávamos no final do nosso primeiro bloco dos sintomas para se procurar o tratamento da catarata. E a questão da catarata com glaucoma, da catarata congênita, como é que é isso? Explica um pouquinho para a gente. Então, assim, a gente falou que antes, né, que a idade de acometimento é acima dos 40, 50 anos, mas também ela pode atingir outras idades, inclusive catarata é congênita, ou seja, a criança já nasce com a catarata, geralmente associadas a infecções durante o período de gestação. A importância disso é que você precisa fazer o diagnóstico cedo, precoce, né? Então, por isso que eu tenho uns testezinhos de a gente verificar a questão do reflexo, né, vermelho, né, o reflexo da vermelho da visão. Inclusive, teve também um diagnóstico diferencial de tumor ocular, né? E a outra patologia que também está muito associada com catarata
é o glaucoma, né? Tem algumas formas, mas assim, a que mais surpreende os pacientes é porque o glaucoma ele é assintomático. E o cristalino, no caso a catarata, ela tem uma forte relação com isso, porque se ela aumenta muito de tamanho, ela começa a bloquear os canais de drenagem do olho. E aí começa a aumentar a pressão e felicidade é que isso ocorre geralmente à noite, quando o paciente está dormindo e a gente não consegue examinar bem. Então, no exame, a gente detecta, no exame da consulta oftalmológica, a gente detecta a falta de espaço na parte da frente do olho. Isso devido a uma ocupação muito grande desse cristalino ou da catarata e que cria essa situação. É importantíssimo o diagnóstico e às vezes a gente tem que antecipar ou fazer um laser na íris ou antecipar a cirurgia de catarata. Então isso é muito importante porque o glaucoma é uma cegueira irreversível, ao contrário que a catarata, apesar de ser mais frequente, ela é reversível. Então é importante alguns pacientes, principalmente os pacientes que têm alta hipermetropia, que o olho é um pouquinho mais curto e isso tem menos espaço, tem mais risco de ter que é o glaucoma de ângulo estreito. Você está falando aqui de hipermetropia, né? Uhum. E vejo que a longevidade é um fato e é extremamente benéfico, mas se vem com seus problemas, né? A gente está falando de catarata, de glaucoma, de hipermetropia, não tem jeito, envelheceu, vai acontecer, né? Então a gente tem que se cuidar. Exatamente. Então nesse caso, por exemplo, o paciente que tem uma alta hipermetropia já atingiu uma idade acima dos 50 anos, 55 anos, a cirurgia de catarata para ele é triplamente vantajosa, porque ele limpa a visão, né? A chance de acertar o grau é muito grande e tira esse risco se caso tiver esse ângulo estreito, tira esse risco da frente. Ali aumentando, né? Exatamente, porque isso aí faz com que aumente a pressão intraocular. Bem, Duval, a gente falou uma série de coisas, vamos passar a falar sobre o avanço da tecnologia no tratamento, no diagnóstico, nos exames complementares, mas antes, qual o tempo médio de recuperação do paciente no pós-operatório da cirurgia? Então, isso está relacionado um pouco com as atividades. Eu gosto muito de pedir para o paciente ficar uns 2 dias mais recluso, mais em casa, sabe? Não precisa ficar acamado, pode andar normal em casa, pode subir escada, enfim. E outra coisa boa também no pós-operatório, que ele pode não ter restrição visual. Ele pode operar de manhã e ler à noite, ver uma televisão. Isso não tem uma restrição por causa disso, que é uma confusão que muitos pacientes têm. E a gente vai liberando aos poucos as atividades, mas pedindo para se afastar um pouquinho de poeira, de aglomerações, né? Uma semana... É para evitar infecção. Hã? É para evitar infecção. Para evitar infecção, tá? A leitura e o uso das telas. Pode, no mesmo dia cirúrgico, não atrapalha a cirurgia. Se o cidadão faz a cirurgia de manhã à tarde, pelo menos em casa ele pode trabalhar, se ele tiver Se for home office, logicamente vai ter suas limitações, né? Porque o olho ainda pode estar ressecado, lacrimejando um pouquinho. Então vai ter suas limitações, mas não tem uma restrição. Não vai comprometer a cirurgia por conta disso, tá? Da cirurgia não compromete. E uma semana a gente já começa a liberar já alguns poucos exercícios físicos, uma caminhada um pouco mais parecido com exercício, né? É importante. E a gente vai liberando com os esportes aos pouquinhos. Por exemplo, a academia eu libero, se estiver tudo bem, umas 2 semanas do último olho. Bem, agora vamos falar de tecnologia. Explica pra gente o que é sistema 3D na cirurgia oftalmológica. Puxa, isso é muito interessante, porque eu venho perseguindo essa tecnologia, estudando isso há muitos anos. Eu estava realmente doido para a gente poder fazer. Já está iniciando. Em 2017, a gente conseguiu fazer aqui pela primeira vez a cirurgia de catarata em 3D. O que vem a ser isso? Então, atualmente nós temos de uma maneira convencional um padrão de cirurgia utilizando o microscópio.
com as suas oculares, né? Então, o cirurgião fica olhando nas oculares para poder realizar a cirurgia. Esse é o padrão. A cirurgia de 3D, ela mudou um pouco isso, porque são câmeras especiais que são acopladas na cabeça do microscópio. E o cirurgião, ele deixa de operar olhando pelo microscópio e começa a operar uma tela como se fosse uma tela do cinema. E o mesmo óculos do cinema, que são de lentes polarizadas. E isso trouxe o quê? A digitalização da imagem que nós tínhamos somente pelo microscópio. Então você tem todos os recursos do computador na imagem. Então você pode alterar a cor, você pode dar mais zoom, você pode interagir com outros exames junto com a cirurgia. E isso traz assim, a cirurgia para um patamar de alta tecnologia, um patamar digital mesmo. Perfeito. E o laser de femtosegundo, né? É femtosegundo? Femtosegundo. Eu sou clínico ginecologista, então a gente tem dificuldade, né? Não está no meu dia a dia, você esclarece melhor aí pra gente. Então, o laser de femtosegundo é uma opção para cirurgia de catarata, né? Que ele faz o quê? Ele ajuda a fazer os cortes. Então, você imagina que você tem que fazer um círculo desenhando à mão, né? Comparando isso com um compasso. Então, o compasso vai ficar mais perfeitinho o círculo. Não é uma coisa que inviabiliza não usar o laser, não é nada disso. Mas ele tem algumas etapas que ele consegue já fazer antecipadamente e de uma maneira robótica, vamos dizer assim, logicamente guiado pelo cirurgião. Então, isso deixa a cirurgia bem melhor do que a técnica convencional. Um pouco mais precisa, tá certo? Não tem tanto assim mudança no pós-operatório tardio assim, não. Mas ele faz algumas etapas mais precisas, tá certo? Então, é uma opção a mais aí, né? E a endoscopia ocular? A gente faz endoscopia digestiva, o mais comum é digestiva, tal, faz a ginecológica tal, e a ocular também? Então, a endoscopia para mim é uma satisfação muito grande estar participando dessa tecnologia aí, porque meu pai trouxe essa tecnologia para o Brasil. Isso foi em 96, né? E assim, não é para todos os casos, não é para o caso convencional, numa grande acréscimo, não. Mas para casos mais complicados, onde você precisa visualizar, por exemplo, uma lente intraocular, né? O paciente operou de catarata. Uma lente intraocular está fora do lugar, está descentrada, né? Então, muitas vezes você não consegue ver o detalhe atrás da íris, que fica no cantinho dos olhos. Então, você entra com endoscopia e você consegue ver exatamente o que está acontecendo ali, que geralmente a gente percebe o olho inflamado, mas não sabe diagnosticar o que está acontecendo. Então, a endoscopia veio para isso, ajudou bastante a questão das lentes intraoculares e também para o tratamento do glaucoma, alguns casos mais complicados. Com relação às lentes multifocais, a personalização, como é que é isso? Então, é uma coisa que eu defendo bastante, que a expertise do cirurgião de catarata, ela não está somente na realização da cirurgia, mas sim definir e descobrir qual que é a lente ideal para cada paciente. Então nós temos aqui uma série de categorias de lentes e uma série de laboratórios de opções de lentes intraoculares. Até mesmo entre as trifocais, por exemplo, que são, né, as multifocais, tem vários laboratórios e cada uma das lentes, elas são reforçadas para um perfil de paciente diferente. Então, vale muito, e aí entra muito a questão dos exames, o conhecimento do cirurgião, para descobrir naquele paciente qual lente ideal que serviria para eles. Então, muitas vezes eu recebo alguns pacientes, pô, doutor, eu paguei a lente mais cara que tinha e não estou enxergando bem. Muitas vezes é isso. É uma lente que às vezes é mais reforçada para longe, mas o paciente tem mais atividade só mais para perto. E aí começa... Então tem que realmente personalizar, né? Individualizar. Exatamente, é personalizado essa cirurgia, tanto a técnica como as lentes intraoculares. Duval, a gente está chegando já ao final do nosso programa, infelizmente a coisa anda rápida, é muita informação, mas eu queria que você contasse para a gente aqui como é que está toda essa tecnologia, todo esse avanço da oftalmologia no nosso serviço público de saúde aqui no Distrito Federal. Então,
essa tecnologia ela tem sido adotada, né, pelo serviço público, né, à medida do possível, né, porque essa tecnologia de muito ponto é muito cara, é muito dispendiosa e eu imagino, né, porque o governo é difícil de aderir todo esse maquinário aí, mas relativamente tem uma atualização boa, e a gente tem uma demanda grande, né, de pacientes que estão precisando. E com relação disso à aí. medicina suplementar, os pacientes o cidadão que tem plano de saúde, eles autorizam, aderem a essa nova tecnologia, os novos procedimentos, ou ainda tem problema de autorização pela Anvisa, pela agência reguladora? Então, os planos de saúde, geralmente, eles seguem um rol de procedimentos que é aprovado, né? Nela inclui, geralmente, a cirurgia, né, de catarata e uma lente intraocular, que geralmente é uma lente monofocal. É uma lente que estabelece o grau, chega próximo do grau, mas eventualmente precisa de usar o óculos para poder Então, na ajudar, realidade, entendeu? também os planos de saúde precisam se atualizar na liberação dos avanços tecnológicos, né? Então, a gente vê uma tentativa de eles estarem cada vez mais atualizando, né? Mas eu imagino que Mas precisa pressão, cobrança dos usuários para que a Anvisa avance, né, autorizando e, né, normatizando esses procedimentos, porque os benefícios estão aí. E o cidadão paga um plano de saúde para isso, né? Se de um lado o governo não investe o suficiente e você paga um plano de saúde e os planos de saúde não autorizam, termina ficando à margem de todo esse avanço aí que está aí para beneficiar a sociedade, não é isso? Exatamente. Então, assim, a expectativa é de cada vez de melhorar cada vez mais aí a oferta para o público em geral, que muitas vezes a demanda é muito grande e precisa de muita ajuda. Perfeito. Duval, você vê que o tempo passa rápido, né? Terminou o Muito. nosso programa, mas em outra oportunidade a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Bem, mais uma vez agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Vamos nos encontrar em outras reuniões, né? Temos nos encontrado bastante aí nas questões das políticas médicas. E agradecer a você que nos assiste. E antes de encerrarmos, gostaria que você colocasse à disposição de quem nos assiste suas redes sociais, o endereço do seu consultório, onde as pessoas podem lhe encontrar. Acho que o mais fácil é me achar no meu Instagram ou no meu site, durvalcarvalho.com.br, né? No meu Instagram é Durval M. Carvalho JR. Acho que ali vocês já vão ter todos os meus, já vão me encontrar de alguma forma. Né? E eu queria também agradecer aqui, Gutenberg, o seu convite. Espero, né, ter contribuído com alguma coisa. E importante é essa abertura para a gente ajudar aí a população em geral. Perfeito. Mais uma vez, obrigado por participar aqui do nosso programa e obrigado a você que nos assiste. Até o próximo domingo aqui no Canal 6 TV Brasília, às 8h30 da manhã. Até lá.